Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Glória a Deus pela sua vida. Graças a Deus. Estou novamente aqui para estar lendo com vocês mais dois capítulos da palavra. Hoje a gente vai estar lendo o capítulo 30 e 31 de 1 Samuel. Esses dois últimos capítulos aí deste livro, né? Então vamos meditar aí na questão de Saul, né? Que vai acabar morrendo, e o próprio Davi, vamos ver o desfecho final aí deste livro, né? Mas então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos na Tua presença para podermos aprender de Ti, Senhor. Nos orienta, Pai, nessas leituras que a gente vai estar fazendo. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Então, no capítulo 30 fala bem assim, ó. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegar em Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais força. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoá de Jezreel e Abigail de Carmelo, a quem foi mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: Traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor: Devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: Persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as suas forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: A quem você pertence e de onde vem? Ele respondeu: Sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe dos Queritas, o território que pertence a Judá, e o Neguebe de Calebe, e incendiamos a cidade de Ziclag. Davi lhe perguntou: Você pode levar-me até esse bando de invasores? Ele respondeu: Juro diante do Senhor que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo pela região, e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas mulheres, suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levado. Davi recuperou tudo,
E tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e seus soldados os conduziram à frente de outros animais, dizendo: Estes são os despojos de Davi. Então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tinham ficado no ribeiro de Besor. Eles saíram para receber Davi e os que estavam com ele. Ao aproximar-se com os seus soldados, Davi os saudou. Mas todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar sua mulher e seu filho e partir. Davi respondeu: Não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. A parte que ficou, Davi fez disso um decreto e uma ordenança para Israel, desde aquele dia até hoje, né? Então, Davi ele foi justo com eles, né? Os 200 que não puderam ali estar indo à peleja junto com Davi, ficaram cuidando das bagagens. E quando ele voltou, né, recuperou tudo, né? Que Deus tinha orientado, ele tinha consultado o Senhor e o Senhor falou: pode ir, que certamente vai alcançá-los e vai recuperar todos os bens que eles levaram, né? E de fato eles trouxeram até os despojos deles, né? E ele foi muito caridoso e repartiu com os 200 homens que tinham ficado com as bagagens, né? Quando Davi chegou a Ziclag, enviou parte dos bens às autoridades de Judá, que eram seus amigos, dizendo: Eis um presente para vocês, tirando dos bens dos inimigos do Senhor. Ele enviou esse presente às autoridades de Betel, de Ramote, de Negueb, de Jatir, de Aroer, de Sinfote, de Estemoá, de Recal, das cidades dos Jerameelitas e dos Queneus, de Ormã, de Corozã e de Atasse, de Hebron e de todos os lugares onde Davi e seus soldados tinham passado, né? Então por onde que ele passou ali, ele deu presentes ali para esses povos aí de Judá, ali a respeito dos despojos que eles tinham pego, né? Agora no capítulo 31 a gente vai ver ali a morte de Saul, né? Então vamos ver o contexto aí desta morte, né? E aconteceu que em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul, né? Morreu também, né? Malquissua e Abinadab. O comandante foi ficando cada vez mais, o combate foi ficando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançavam e o feriram gravemente. Então Saul ordenou a seus escudeiros: tire sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas o seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então pegou sua própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre a sua espada e morreu com ele. Assim foi que Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus soldados morreram naquele dia, né? E lembrando, né, como a gente viu no capítulo anterior, né, os próprios filisteus não deixaram que Davi fosse lutar, e era bem provável que era essa luta aí que eles estavam pelejando, né? Então foi nesse contexto que Saul acabou morrendo, né? Quando os israelitas que habitavam do outro lado do vale e a leste do Jordão viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos
estavam mortos, fugiram, abandonando suas cidades. Depois os filisteus foram ocupá-las. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul, pegaram suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus, para proclamar a notícia nos templos de seus ídolos e no meio do seu povo. Expuseram as armas de Saul no templo de Astarote e penduraram seu corpo no muro de Bet-seã. Quando os habitantes de Jabes Gileade ficaram sabendo o que os filisteus tinham feito com Saul, os mais corajosos entre eles foram durante a noite a Bet-seã, baixaram os corpos de Saul e de seus filhos do muro de Bet-seã e os levaram para Jabes, onde os queimaram. Depois enterraram seus ossos debaixo de uma tamargueira em Jabes e jejuaram durante 7 dias. Então, tá aí o contexto da morte de Saul. Então, que eu entendo desse capítulo, digamos, desse livro de 1 Samuel, Então, como o povo pediu um rei, E Saul veio reinando até aqui agora, Então, até a morte dele, Então, de fato, o próprio Davi, ele não tomou o reino ali, não começou a reinar junto com ele, Então, ele morreu agora, no 1 Samuel, e no 2 Samuel a gente já vai ver já Davi já começando a reinar, De fato, o próprio Davi, ele foi ungido, perante ali, próximo ali, quando Saul estava reinando, Então, de fato, ele não reinou ainda, mas agora a gente vai ver o reinado de Davi para frente, A gente viu que Deus tinha rejeitado Saul, E tinha levantado Davi, Então, esse livro aí é muito interessante, a gente está meditando assim, bem com calma, e vendo esses detalhes de reinos, que começou aí através de Saul, que foi o primeiro rei a pedido do povo de Israel, Então, de fato, era o Senhor que conduzia eles, e agora começou aí os reinados aí dos povos de Israel, Aliás, cada povo aí, digamos, cada tribo para frente a gente vai ver que também vai ter um rei ou outro aí que vai ser rachado no meio. Mas isso é assuntos para os próximos capítulos. Um grande abraço, fiquem com Deus, estamos nas próximas leituras aí. Até mais!